Alberto Fernandes, presidente da Argentina, pede o impeachment de juízes da Suprema Corte graças a disputas políticas e judiciais que vêm acontecendo no país. Israel anuncia que vai mudar sua política externa graças a ataques que aconteceram do Hamas em direção ao território dos judeus. Enquanto isso, França e Estados Unidos anunciam mais apoio ao Estado ucraniano. Críticas internas, principalmente em relação à condução militar do Putin e do Shoigu, começam a preocupar os russos, e os russos pedem, finalmente, um cessar-fogo aos ucranianos, que já rejeitaram esse pedido e tem aí um motivo, inclusive, apoiado pelos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre conto muito com a ajuda de vocês. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, sensacional. É uma forma, né, de você apoiar aqui financeiramente, pessoalmente, enfim, o canal. Seja membro ou algum tipo de contribuição via chave Pix aí. Tamo junto. Pessoal, agradeço demais, hein? Se não, só seu like de engajamento, sensacional também. Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a Argentina, não é de hoje, né, pessoal, que a gente sabe que o Alberto Fernandes, ele vem encontrando grande resistência por parte da população argentina. A Argentina, ela vinha ali do governo Kirchner, passou pelo governo Macri, que era um governo mais direita, pretendia ser mais liberal, também não teve ali grande popularidade, e voltou o kirchnerismo pela figura do Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner como a sua vice. Mesmo assim, pessoal, política de congelamento de preços, a inflação voltando ao país, taxa de juros gigantesca, isso minou a popularidade do Alberto Fernandes e a gente tem eleições acontecendo na Argentina no futuro próximo. E é óbvio que isso preocupa o atual governo. Pensando nisso, ele começa a colocar ali, ó, a culpa de algumas crises econômicas, enfim, em outras pessoas, né, em outros setores do poder. E de novo, pessoal, todo mundo faz isso, direita, esquerda, tal, né? O Alberto Fernandes, ele começa a colocar como se fosse uma política de perseguição que existe na direita e principalmente também do poder judiciário de parte do Congresso às suas políticas públicas. Recentemente, Buenos Aires, a província ali regional, pediu, pessoal, um valor maior de repasse de verba do governo federal. Isso foi negado pelo governo federal e foi aprovado pelo Poder Judiciário. Segundo o poder político da Argentina, isso foi uma interferência do Poder Judiciário e uma coisa que não poderia acontecer no repasse de verbas por parte do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Judiciário, que em tese, né, é uma justiça cega, que só atua baseado na Constituição, agiu de maneira política, segundo o Alberto Fernandes. Por conta disso, ele mobilizou ali uma política de impeachment contra juízes da Suprema Corte e mesmo contra lideranças legislativas ou mesmo judiciárias locais. Eu posso colocar para vocês aqui algumas figuras como o Germán Martínez, a Carolina Gallardi, por exemplo, são figuras que também estão rolando um processo de impeachment contra elas. Lembrando, isso está acontecendo no ano eleitoral na Argentina. A gente tem, por exemplo, o Milei, que é um cara super importante no cenário de oposição ao governo do Alberto Fernandes. E a população argentina, depois de Duhalde, de Menem, agora mais recentemente, né, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, mesmo o próprio Maurício Macri, por exemplo, meio desiludida da política. Alguns consideram, por exemplo, o atual opositor como se fosse uma espécie de Bolsonaro argentino, ou seja, o cara meio que vem da antipolítica e tal. Não que o Bolsonaro de fato venha, né? O cara estava há mais de 20 anos ali no nosso Congresso Nacional. Mas era visto como um cara meio outsider ali, né? Um cara que ia combater o establishment e tal. Então, na Argentina, o Milei pode vir com esse paradigma. Talvez essa política do Alberto Fernandes e do próprio setor governista da Argentina em culpar os oposicionistas pela atual crise do governo argentino tenha mais ou menos esse significado. Inclusive, alguns analistas argentinos, pessoal, não sou eu, hein? Para quem investe ali em investimentos, bolsas internacionais, até recomendam possivelmente investir na Argentina, visando uma derrota do governo do Alberto Fernandes, que vem fazendo muito mal para as políticas econômicas locais, em detrimento de um governo mais de centro ou governo mais de direita, que em geral, pelo menos na parte econômica, em outros setores, né? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso no futuro próximo nos vídeos, mas tende a obter um sucesso um pouco maior. Então a Argentina vem passando por um caos bastante importante. Israel, que recentemente, até conversei com vocês no vídeo de ontem, né? Teve a eleição do Benjamin Netanyahu. Mas o Benjamin Netanyahu, novo ali, né?
com apoio de setores bem mais à direita do que ele teve aí no passado, nos seus antigos mandatos como primeiro-ministro do Estado de Israel, ele anunciou ali governos como parceiros como Ben-Gvir, o Estado ali mais ortodoxo, judeu, um apoio de uma direita mais judaica. Só que recentemente, por conta de uma visita do Ben-Gvir, que é um ministro de Israel nomeado pelo Benjamin Netanyahu, ele fez uma visita a uma mesquita e alguns setores dos países árabes, inclusive os palestinos, inclusive o Hamas também, considerou isso como uma espécie de provocação. Por conta disso, a gente teve um ataque do Hamas ao território de Israel e o Benjamin Netanyahu aproveitou esse momento para anunciar uma mudança na política externa do seu país. Ele não vai mais ouvir, segundo Benjamin Netanyahu, tá? Organizações internacionais, e aí penso eu, tá? Como ONU, como OCDE, como G7, enfim, essas grandes corporações, não vai mais ouvir ela e vai ouvir somente os interesses nacionais do Estado de Israel. A grande questão é que vários países árabes estão considerando isso como se fosse uma espécie de justificativa para uma coisa que já ia acontecer. Pessoal, é fato, né? A base que apoia hoje o Benjamin Netanyahu é uma base muito mais nacionalista. Então é natural que esses interesses internacionais, como por exemplo, vamos guiar ali a questão da imigração, vamos ajudar a Ucrânia contra os russos, que é uma pauta ali do mundo ocidental. Isso pode ser colocado de escanteio em nome das razões nacionalistas do Estado de Israel. Então, por exemplo, o comércio Rússia e Israel talvez seja mais importante que o comércio entre Ucrânia e Israel. Poxa, por que Israel apoiaria o Estado ucraniano e não o Estado russo? Entende? É mais ou menos essa a premissa, né? O Lapid, que era o antigo primeiro-ministro, ele claramente apoiava muito mais o Estado de Israel do que o Estado russo, mas talvez isso agora com Benjamin Netanyahu possa sofrer alguma alteração nesse sentido geopolítico, tá? Então Israel, pelo menos os anúncios oficiais, vai pautar muito mais suas decisões em decisões internas, políticas internas, do que nas pautas internacionais. Estados Unidos e França anunciam financiamento, na verdade não financiamento, mas repasse de equipamentos, né, de insumos militares, bem significativos para o território ucraniano. Eu cito para vocês, por exemplo, o repasse do AMX-10 RC, que é tecnologia francesa, e por parte dos Estados Unidos, do Bradley, né, dos blindados Bradley ali, encaminhados para o território ucraniano. No início dos conflitos, tanto França quanto Estados Unidos, eles tinham uma espécie de receio em mandar esse tipo de equipamento, achando que seria de fato né, uma interferência direta no conflito entre Rússia e Ucrânia. E pessoal, em tese, na prática, né, a Ucrânia não faz parte da OTAN. E não é os Estados Unidos ou a França que está lutando contra o Estado russo. E sim, a Rússia que está lutando contra a Ucrânia. E está tendo algum tipo de logística tal, né, para auxiliar os ucranianos. Segundo Estados Unidos e França, e grande parte dos países da OTAN, essa ajuda não vai ser dada porque eles querem derrotar os russos. E sim porque eles estão lutando pela democracia e pela liberdade ali que existe no território. Pessoal, é fato, né, que esses equipamentos que estão sendo mandados, eles vão ser super importantes, né, pro território da Ucrânia, que vem resistindo e vem conseguindo fazer expressivos ataques, inclusive. E aí eu posso até colocar para vocês, por exemplo, o recente ataque que aconteceu no território da Rússia, no território de Donetsk, que tinha matado cerca de 60 militares, e agora o número já subiu para 89 militares russos. Esses ataques que aconteceram, inclusive, colocam como se fosse uma espécie de pulga atrás da orelha dos russos. Por quê? A Rússia, ela vem sendo liderada, pelo menos ali no seu papel oficial, pelo Shoigu. Só que esses ataques que aconteceram foram ataques liderados pelos ucranianos que atiraram numa instalação, num edifício que antigamente era uma área escolar, tudo tal, segundo relatos da própria Rússia, e que tinha ali munições, militares, enfim, que estavam sob influência dos russos. Quando houve esse ataque e 89 militares russos, lembrando que os ucranianos colocam como 400 militares e mais 300 feridos, esses ataques aconteceram, isso colocou, poxa, mas será que a Rússia não poderia prever que isso iria acontecer? Será que a Rússia não está sendo inexperiente no campo de batalha? E isso vem sendo direcionado críticas ao próprio Shoigu. Existem denúncias, inclusive, na política interna da Rússia, que o Prigozhin, que é um cara que tem grande influência econômica, grande influência militar, por exemplo, de grupos paramilitares que atuam na Rússia, poderia estar contestando não só o Shoigu,
que é o líder militar da defesa do país, como também o próprio Putin. Poxa, será que esse cara tem condição de realmente guiar uma guerra contra a Ucrânia? Então, esses ataques, né, essa falta de defesa dos ucranianos, pode estar colocando uma pulga atrás da orelha, inclusive dos próprios russos, que colocam como se fosse uma irresponsabilidade, por exemplo. Todo mundo sabe que agora os Estados Unidos, por exemplo, com o Bradley, possivelmente com o Patriot que vai chegar, com o HIMARS que já existe e que já consegue atingir uma capacidade de 80 km de distância, não deveria ter todos os militares concentrados numa única edificação, que era fácil fazer algum tipo de ataque contra munições, contra militares que tivessem numa única instalação. Então, a própria resistência contra o governo Putin, ela começa a aumentar no território russo por conta dessas possíveis falhas da Rússia. E aí, pessoal, será que a oposição vai aumentar no território russo a ponto de depor o presidente Putin? Eu, particularmente, não acredito. A Duma, poder legislativo, grande apoio do Putin. O Putin conseguiu formar, desde 99, quando ele ascendeu ao poder, na renúncia do Boris Yeltsin, um governo que tem um poder executivo bastante forte, e a elite econômica do país, com raríssimas exceções, ainda apoia bastante o governo Putin, tá? Então eu acho que o Prigozhin, ele possa oferecer algum tipo de resistência ao governo atual instalado. E mais, hein, galera? A gente teve aí uma notícia que a Rússia, ela anunciou um cessar-fogo de 36 horas, a partir do dia 6 de janeiro, né? Então dia 6 e parte do dia 7, por conta do Natal, né? A gente sabe, pessoal, que a Rússia, inclusive grande parte da Ucrânia também, comemora Natal no período diferenciado. Vou considerar que todo mundo aqui, por mais que não seja cristão, segue um calendário mais judaico-cristão ocidental, um cristianismo aí diferente do cristianismo ortodoxo dos judeus, dos russos, né? E segundo os russos, o Natal tá vindo agora. O Putin anunciou, inclusive em conluio com Shoigu, o líder militar ali da defesa do país, um cessar-fogo. E esse cessar-fogo ele foi anunciado para os ucranianos, tá? Ou seja, a Rússia, pelo menos em tese, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, não vai atacar a Ucrânia nas próximas 36 horas, tá? A Ucrânia, ela se negou a respeitar esse cessar-fogo, falou que isso não existe. Inclusive o próprio Biden, dando apoio ao Zelensky, aos ucranianos, anunciou que esse pedido de cessar-fogo, ele já foi pedido inúmeras vezes pelos russos. E esse pedido tem a ver, não com um pedido ali para não atacar no período de uma comemoração mais religiosa, de uma união familiar. E sim porque os russos estão preocupados com as derrotas que vem acontecendo no campo de batalha e querem, como se fosse uma espécie de tomar um fôlego para conseguir se recuperar, para conseguir se reorganizar e atacar os ucranianos de maneira mais organizada. Se isso é real ou não, cara, confesso que a gente não sabe, tá? Mas de fato que os russos, eles vêm pedindo um cessar-fogo para tentar fazer uma espécie de mediação, isso é fato. É pela paz? É porque eles querem se reorganizar e atacar os ucranianos? Eu, Ricardo, já que me pediu minha opinião, acredito muito mais na segunda hipótese, reorganização e ataque, do que propriamente porque eles querem realmente negociar, tá? Mas é fato que eles pediram e os ucranianos, eles não aceitaram. E aí, pessoal, se você fosse o Zelensky, aceitaria um cessar-fogo vindo do Putin? Por que sim e por que não? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau, pessoal.